Salve, salve, pessoal! Hoje eu prometo ser mais breve aqui no resumo da 35ª rodada da Premier League. Então, vem já comigo no like, se inscreva no canal, ative as notificações para curtir o resumo da 35ª rodada da Premier League. Eu sou o Rodrigo Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Bira para você curtir tudo sobre a Premier League. Reta final de campeonato, faltam 3 rodadas apenas. O campeonato termina dentro de 3 semanas e a gente agora vai curtir tudo que rolou, mas de uma forma breve, retratando principalmente essa intensa briga pela vaga na Champions League, pessoal, porque temos hoje 6 equipes ali em condições claras e reais para estarem na Champions League, na tabela da Premier League. O Liverpool já campeão, o Arsenal segundo, mas dali do terceiro até o sexto colocado, apenas 3 vão conseguir vagas. Então, vamos ficar aqui analisando as possíveis posições, como essas equipes devem performar nas próximas rodadas nessa reta final. Eu já vou aqui compartilhar minha tela para a gente trocar essa ideia, porque nós já tivemos a rodada encerrada com um empate entre Nottingham Forest e Crystal Palace em Londres, jogo que foi encerrado nessa segunda-feira e ruim para o Nottingham Forest, que vai ter que remar nessas 3 últimas rodadas, apesar das complicações, hein? Eu vou tratar aqui para vocês tudo, tintim por tintim, como o Forest precisa agora somar pontos nessa partida. O Murilo marcou o gol do Forest, né? O Eze marcou de pênalti, fez 1-0, e depois o Murilo marcou no segundo tempo, ainda saiu lesionado, uma lesão muscular que preocupa para as próximas rodadas. Então, complicada a situação do Forest aí. Tivemos também no domingo 4-3 Brentford e Manchester United. O Manchester United totalmente em reconstrução e também pensando já na Europa League, depois da boa vantagem por 3-0 contra o Bilbao fora de casa, e joga em casa agora para definir a vaga. Também tivemos 1-1 Brighton e Newcastle, 1-1 também para Tottenham e West Ham, jogo no Estádio Olímpico de Londres. O Tottenham também pensando na Europa League, conseguiu uma boa vantagem por 3-1 contra o Bodo Glimt, agora vai até a Noruega para definir a vaga na final, e podemos ter uma final entre ingleses na Europa League, Manchester United e Tottenham. Tivemos também o Chelsea construindo uma vitória importantíssima, 3-1 sobre o Liverpool, com o Palmer marcando, hein? Voltando a marcar na Premier League desde janeiro, 15º gol dele no campeonato. No sabadão tivemos Aston Villa 1, Fulham 0, Everton 2, Ipswich 2, Leicester 2, Southampton 0, e o Arsenal acabou sendo derrotado para o Brentford 2-1 de virada. Complicado a situação do Arsenal, que viu o City se aproximar, porque o City ganhou na rodada 1-0 sobre o Wolverhampton, gol do De Bruyne. Agora, a classificação aqui, essa classificação tá bastante interessante. Eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, a classificação aqui, primeiro nessa parte aqui superior da tabela, que é a mais interessante nesse momento. Já temos definidos os 3 rebaixados, né? E temos o Leeds United promovido junto com o Burnley, hein? As duas equipes anotando 100 pontos na segunda divisão. O time do Daniel Fark, o alemão, comandado aí, comanda o Leeds United, né? E o Scott Parker, ex-meio-campista do Chelsea, do Fulham, que comanda o time do Burnley. 2 grandes campanhas na Championship. Teremos o Leeds e o Burnley de volta à Premier League na próxima temporada. O Liverpool já campeão com 82 pontos. Tranquilo, jogou com o Chelsea totalmente ali na ressaca, na pura tranquilidade, com um time misto. E, claro, já pensando na próxima temporada e como vai tratar essa situação do Arnold, que anunciou que está deixando o Liverpool ao final da temporada e praticamente acertado com o Real Madrid. Só falta um anúncio oficial do Real Madrid para contratar o Alexander Arnold de graça. Ele que vai assinar aí, provavelmente, contrato de 5 ou 6 anos com o clube espanhol. Alexander Arnold, que iniciou sua carreira no Liverpool, ficou 20 anos passando por todas as categorias de base, chegou a morar muito próximo do CT do Liverpool, foi gandula do Liverpool, uma história e tanto, agora interrompida, porque o jogador
queria novos ares, queria novo desafio à sua carreira, tanto pessoalmente como profissionalmente, e vai se alinhar ao Real Madrid nessa boa oportunidade para ele, e também o Real Madrid, que vai se rejuvenescer bem com um ótimo lateral direito. O Arnold é um dos principais laterais direitos do futebol mundial na atualidade. O Arsenal, 67 pontos, mais uma vitória nos últimos 5 jogos. Tem vídeo no canal explicando sobre isso. O Arsenal jogando, pensando no PSG, perdeu por 1-0 no jogo de ida em casa e vai para o tudo ou nada na quarta-feira em Paris. Mas o City está logo abaixo com 64 pontos. 3 pontos dividem ali as duas equipes, então o Arsenal corre o risco de perder aí o vice-campeonato se não abrir o olho nas rodadas finais, né? O City, que venceu o Wolverhampton por 1-0 com o gol do De Bruyne, sem encantar muito, mas invicto a 9 jogos, tá fazendo aí um papel interessante. O City com 64 pontos e tem mais vitórias que o Arsenal já no campeonato, né? O Arsenal tem 18 vitórias e o City tem 19. Né, o Arsenal com 13 empates, né? É o segundo time que mais empatou na Premier League nessa temporada. Se você analisar, o Brighton também tem 13, 13 empates também, junto com o Crystal Palace, né? São os 3 times no segundo maior posto de reis do empate no campeonato. O Everton, que é o grande o grande empata-pata do campeonato, né? O time que mais empatou com 15 resultados iguais na temporada da Premier League. O Newcastle com 63 pontos, um pontinho do City, terceiro colocado. O Chelsea, quinto colocado, com 63 pontos também, hein? E aí o Nottingham Forest fora da zona de Liga dos Campeões com 61 pontos. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque a última rodada do Forest é contra o Chelsea. E eu acho que acabou o fôlego do Forest, pessoal. Não sei se vocês têm essa impressão. A temporada do Forest é excepcional, incrível, de resgate. Ficou em terceiro lugar no campeonato em grande parte dele, mas no final vem tropeçando bastante, né? Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Também muito complicada a situação do Forest, que precisa evoluir nessas últimas rodadas, né? E aí tem o Aston Villa em sétimo com 60 pontos, que corre por fora, mas é uma situação até um tanto difícil por causa dos seus concorrentes, né? O Aston Villa tem 3 pontos a menos que o Chelsea, também em relação ao Newcastle, e 4 pontos a menos que o City, né? Então a situação do Aston Villa já é um pouco mais complicada em termos de pleitear uma vaga na Champions League, mas segue na briga, está em sétimo lugar. Depois aparece Bournemouth e Brentford, que estão ali brigando por vaga em Conference League, né? Então vai ser bem legal também para essas equipes que são pequenas, né? São pequenas, mas que fizeram uma grande temporada, né? O Semenyo também sendo um cara muito importante, o Justin Clive, o Huijsen também, zagueiro do Bournemouth, o bom time comandado pelo Iraola, o Evanilson também, depois da lesão, tem feito grandes jogos, muitos gols até, e ajudando o time do Bournemouth, e o mesmo vale para o Brentford, né, que o Issa e o Mbeumo com 18 gols cada um, 36 gols para a dupla, tem sido aí muito legal ver o Damsgaard também dando assistências, o Norgard também no meio de campo ajudando bastante o time, né? Muito eficiente. O Shade, o alemão, também com 10 gols no campeonato, sendo uma peça importante. O Brentford que venceu o Manchester United por 4-1 numa virada absurda, né? O Brentford sobrou para cima do United, que fez 1-0 com o Mason Mount, que não marcava há mais de 1 ano e 1 mês, né? E marcou o primeiro gol dele na Premier League, o Mason Mount. O último gol do Mason Mount foi justamente contra o Brentford na temporada passada, né? Abriu o placar o United, mas tomou a virada assim, numa pancada só. Virou para 4-1 o Brentford, e aí o United ainda conseguiu uma reação, no entanto, tardia, mas também com o time reserva. Bruno Fernandes não jogou, e o Diallo de volta, né? Marcou gol, o Garnacho também deixou a marca dele. O United pensando na Europa League para salvar a temporada, mas não tem nem como falar em salvar a temporada, porque a temporada do United é catastrófica, né? Não tem cabimento o United ser o 15º melhor time do campeonato, né?
O Brentford, por sua vez, briga por essa vaga aí de Conference League, que é um grande prêmio para uma equipe que tem feito um trabalho muito bacana, assim como o Brighton, que também tem 52 pontos, e o Fulham com 51, né? O 11º colocado, que também estão nessa briga, né? Para conseguir uma vaga de Conference League. Vai ser bem legal a gente ter essas equipes disputando competições europeias pelo grande trabalho que elas fizeram, né? Durante a temporada, né? O Fulham, que fez uma partida ruim contra o Aston Villa, perdeu por 1-0, mas é uma equipe que tem muito ainda que evoluir, né, também, mas é muito bacana o trabalho do Marco Silva dentro desse cenário, uma equipe com menos orçamento, mas que faz uma campanha muito digna, né? Já o fato do Crystal Palace já não tem mais oportunidades, né, de competições europeias, mas fez uma grande temporada de recuperação e está na final da FA Cup, né? Ainda pode pegar uma vaguinha de Europa League aí, dependendo como for a sorte contra o City, né? Realmente a situação é bastante bacana para o Crystal Palace por estar vivendo uma fase interessante, em busca de redenção, em busca de evolução, de crescimento, de tudo mais. Mas é uma equipe que vai contra o City como a grande azarã e o franco atirador, evidentemente, né? E que faz aí uma boa temporada, né? O Eze sendo muito importante nos gols e nas assistências, o Matetá também jogando muito bem, o Munhoz, que atrai interesse de clubes da Inglaterra também, um bom lateral direito colombiano, assim como o Wharton e também o Sarr, que tem feito também uma grande participação nessa temporada, muito bacana aí para o time do Crystal Palace. O Wolverhampton muito bem, perdeu, voltou a perder, mas depois de 6 vitórias seguidas, já manteve a sua manutenção na elite, com bom trabalho do Vitor Pereira, com o Matheus Cunha jogando demais. Então a derrota para o City era mais que previsível. O City era favorito dentro de casa, acabou vencendo por 1-0. O Everton, que fez 2-0 contra o Ipswich, acabou cedendo esse empate para o antepenúltimo colocado. Então o Ipswich já está pensando na segunda divisão. O Everton se mantém na elite numa boa recuperação no segundo turno. Aí aparece o Manchester United em 15º com 39, né? O Tottenham com 38. Essas equipes com uma péssima campanha, o United perdendo 16 jogos na temporada, o Tottenham perdendo 19, né? Muito ruim. O Tottenham que empatou, né, com o West Ham. O Dober fez 1-0 e o Gerald Bowen marcou para o West Ham. O United perdeu para o Brentford. O West Ham, ali o último time fora da zona de rebaixamento com 37. Depois tem Ipswich, Leicester e Southampton ali na zona na degola, pessoal. Mas realmente é uma situação bastante interessante. Na próxima rodada, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter Fulham e Everton no sábado, às 11 horas, muitos jogos às 11, né? Ipswich e Brentford também às 11, Southampton e Manchester City também às 11, Wolverhampton e o Brighton também às 11 horas, o Bournemouth encarando o Aston Villa 1h30 da tarde, esse jogo é importante para o Aston Villa para manter as esperanças por vaga em Champions League. No domingo tem um duelo muito importante, um confronto direto entre Newcastle e Chelsea, 8 horas da manhã, jogo no St. James Park. Esse jogo é muito importante para as duas equipes visando vaga em Champions League. Quem ganhar está muito próximo da vaga. O United encara o West Ham no Old Trafford às 10h15. Tem o Nottingham Forest encarando o Leicester. Oportunidade do Forest de vencer e seguir na briga. O Tottenham encara o Crystal Palace, um jogo entre londrinos, mas que não vale de nada, né? Vamos ver como o Tottenham vai estar nesse jogo, provavelmente classificado para a final, é grande favorito para estar na final, depois de ter vencido por 3-1, né? O jogo de ida da semifinal contra o Bodo Glimt. E o Liverpool encarando o Arsenal que tem que abrir o olho, porque dependendo da situação aí, o City vai encarar o Southampton, por exemplo. O City favoritaço a ganhar do Lanterna do campeonato, a pior campanha, uma das piores campanhas de um time na Premier League recente. O Arsenal pode ver o City
roubar a segunda colocação aí do Arsenal nessa reta final. Vamos ver como o Arsenal vai se comportar nesse jogo. Lembrando que o Arsenal tem uma missão complicada contra o PSG, mas nada impossível, né? O jogo é jogado e a gente tem que entender como isso vai funcionar aí para o andamento da temporada. Realmente, pessoal, é uma situação muito interessante nessa briga por conta justamente dessa divisão, né, de pontos, né? Tanto o Arsenal, que tem 67 pontos, com o Chelsea, que é o quinto, que tem 63, é muito pouca ali a vantagem de pontos. É uma briga bastante intensa. O Forest acabou perdendo um pouco o gás, isso é verdade. Não tem jogado bem o Nottingham Forest nessa proposta do Nuno Espírito Santo do contra-ataque e de ceder a bola ao adversário e agredir quando o rival deixa espaço. Isso não tem acontecido nos últimos jogos e o time do Forest acaba tropeçando demais nas últimas 5 rodadas, ganhou apenas um jogo, então vai ter que remar, né? Esse jogo contra o Crystal Palace nessa segunda-feira era importante para o Forest ter 63 pontos e entrar de vez ali na briga com o Chelsea e com o Newcastle, irem todos eles com estado de igualdade em termos de pontuação para a próxima rodada. Só que agora não depende mais do Forest, vai ter que jogar as suas partidas e torcer para os seus adversários tropeçarem aí nessas rodadas finais, né? Lembrando que a missão é um tanto quanto complicada, né? Eu vou pegar aqui para vocês um pouquinho sobre o que esperar dessa rodada, porque o Arsenal, por exemplo, segundo colocado, ele tem o Liverpool, o Newcastle, o Liverpool fora de casa, o Newcastle em casa e o Southampton fora, né? Isso é uma tarefa do Arsenal para se manter ali na vice-liderança. O Aston Villa, que é o sétimo colocado, tem o Bournemouth fora, o Tottenham em casa e encerra o campeonato contra o Manchester United no Old Trafford, num jogo que não vai valer de nada para o Manchester United. Já o Chelsea tem uma missão também difícil, vou trazer aqui para vocês, porque o Chelsea tem o Newcastle na próxima rodada fora, tem o Manchester United dentro de casa e encerra a temporada contra o Nottingham Forest, que pode ser um confronto direto, pode ser o grande jogo da última rodada, porque as duas equipes em condições de vagas de competição europeia, se matematicamente as duas equipes estarem ali focadas no processo de buscar essa vaga, esse jogo vai ser a grande novidade, né? O grande chamariz da última rodada, lembrando que o campeonato já está decidido, né? Também um importante a gente destacar aqui para o time do City, por exemplo, que já está com a vaga garantida, ao meu ver, tem jogado sem encantar, mas com muita resiliência e também com organização. Acertou a defesa, está tomando menos gol e também está vencendo seus jogos, que é o mais importante, né? Mesmo sem a figura do Haaland aí, que está com uma lesão aí já faz algum tempo, né? O City tem o Southampton, vitória para mim fácil. Vai ter o Bournemouth em casa, que eu acredito que deva vencer também, e vai ter o Fulham fora de casa na última rodada em Londres, no Craven Cottage, também com totais condições de ganhar. Então, acho que o City tem aí a possibilidade até mesmo de roubar essa segunda colocação do Arsenal na classificação. Outro time aqui para a gente analisar rapidinho as próximas rodadas, o Newcastle, que tem o Chelsea na próxima rodada às 8. Depois pega o Arsenal, um jogo complicado para o Newcastle, e encerra contra o Everton. Lembrando que o jogo contra o Arsenal é fora de casa. E o Newcastle encara o Everton no St. James Park no dia 25, na última rodada, ao meio-dia. Então são esses os jogos, né? Realmente a situação é um pouco complicada. Já o Forest, por exemplo, tem o Leicester, totais condições de ganhar, de um time já rebaixado. O West Ham, que não briga por nada fora de casa, mas é um duelo que o Forest pode vencer, porque é um time totalmente sem objetivo na temporada, está pensando em como se reestruturar para a nova temporada, e encerra contra o Chelsea. Então, os dois próximos jogos do Forest é garantia de 6 pontos, né? E aí, contra o Chelsea, vai ser uma decisão importantíssima para a equipe, né? Então, vamos ver como que vai se comportar o time do Nuno Espírito Santo, né?
Destaques assim que teve mais na rodada, pessoal. Tivemos o Paquetá chorando quando tomou um cartão amarelo no jogo contra o Tottenham, e isso mostra um pouco como o West Ham vive um clima ruim, uma fase ruim, passando muito pelo seu camisa 10 que está em crise, né? Por todas essas questões aí de acusações, de julgamento do Paquetá, envolvimento aí com os cartões amarelos, as apostas, né? Da família envolvida, enfim, bastante complicado, né? E o jogador acabou chorando de forma até copiosa, né? Levantando aí bastante destaque na imprensa europeia e aqui no Brasil sobre esse choro do Paquetá no empate contra o Tottenham, o Paquetá aí que vai ser julgado e que corre esse risco, né? Pelo que falam, corre esse risco aí de tomar uma forte suspensão e quem sabe até perder aí a profissão, né? Não poder mais atuar como jogador profissional, principalmente na Premier League ou na Europa, né? Vamos ver como vai ser aí a situação do Paquetá, né? Outro destaque importante que a gente pode fazer é Liverpool já pensando na próxima temporada. O jogo contra o Chelsea foi um jogo em que o Chelsea teve muito mais volume, né? Teve oportunidades, o Liverpool também teve a sua chance, mas o Chelsea jogou melhor que o Liverpool e conseguiu a vitória. Teve um domínio interessante. O Enzo Fernandes, para mim, foi o grande nome da partida, ajudando muito na criação das jogadas, fez um dos gols, isso é muito importante. Nicolas Jackson também aproveitando as oportunidades também, aos pouquinhos vai ganhando um pouco mais de motivação para a próxima temporada. É um jogador que vem sendo muito questionado, né, dentro dessa atual conjuntura, né, do time do Chelsea, por mais que não tenha marcado gols, mas fez uma partida ok, mas também vem atraindo aí situações interessantes, né? O Quansah marcou contra, né? E o Cole Palmer voltou a marcar desde janeiro, né? Então isso mostra como o Chelsea também viveu uma montanha-russa nessa virada de ano para cá, né? Como o Chelsea oscilou muito, muito por causa das faltas de gols, né? Do Cole Palmer no time do Chelsea. Ele tem 15 gols no campeonato, mas marcou o primeiro gol dele desde janeiro, um gol de pênalti. Mas também serve aí como grande impulso aí, porque o Chelsea tem ali a reta final da Conference League, que fez 4-1 no Copenhague e provavelmente deve encarar ou Betis ou Fiorentina na grande final desta competição, né? O Van Dijk marcou o gol de cabeça do Liverpool, né? Importante a gente destacar também. Interessante, muita coisa para rolar, né? São 3 rodadas ainda pela frente, muita coisa a se debater, muita coisa para a gente analisar quando tudo acabar. Mas dessa vez estou fazendo um pouco diferente, em vez de passar jogo por jogo, porque realmente na Premier League, pessoal, o que está valendo agora é essa briga mesmo incessante, né? Entre as equipes sobre quem vai ser mesmo os classificados para a próxima Champions League. Liverpool já campeão garantido, o Arsenal também praticamente garantido, mas não garantida a sua vice-liderança, né? E o City também encaminhado, para mim vai conseguir. Para mim falta ali tipo 2 vagas que vão ser divididas aí. Tem 4 clubes na disputa, né? Que é o Newcastle, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa. Essas 4 equipes estão brigando pelas 2 últimas vagas aí da Champions de forma direta. Lembrando que quem vence a Europa League também ganha uma vaga na Liga dos Campeões, pessoal. Quero que você deixe o seu like, tá? O seu like é muito importante. Então, likezinho dado, inscrição no canal, ativar as notificações e, claro, eu volto em breve com mais um conteúdo aqui para a gente analisar, beleza? Um forte abraço, até o próximo conteúdo e a gente se vê por aí. Até mais!